Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o coronavírus. Nós vamos falar sobre um pouco sobre essa pandemia que está acontecendo no nosso planeta. Nós vamos falar sobre os medos, nós vamos falar sobre as transformações, sobre a atuação desse vírus, né, dessa situação no nosso planeta de uma forma totalmente voltada para a realidade. Eu vou me atrever a dizer assim, né? Já que os meios de comunicação passam somente o terror, o pânico, o medo, a gravidade, né? Mas não passa de uma forma tão clara a seriedade e principalmente o propósito, né? Do acontecimento, o propósito, né? Dessa pandemia. Então, assim, eu falei para vocês também no outro vídeo sobre o meu medo, que eu sempre tive muito medo, muito pânico de doença, né? E que isso poderia ter sido uma memória de outras vidas. E, enfim, quando eu descobri quem eu era, de onde eu vim, todo esse medo se dissolveu automaticamente, inclusive o medo de doença, mesmo que eu não tivesse entrado em contato com essa memória, né? Para poder curar, enfim. Mas assim, nós, seres humanos, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente verbaliza, toda a nossa forma, pensamento, palavras, sentimentos, eles, é, eles vão para algum lugar, né? Porque palavra nós emitimos, esse som se propaga, ele vai para algum lugar. Os nossos sentimentos, nossas emoções, elas. Qual foi a palavra que eu usei? Ela emite uma informação, emite uma frequência, então ela se propaga, né? Os nossos pensamentos, eles emitem uma frequência. Então, os nossos pensamentos se propagam. Para algum lugar, essas formas, né? Como é que eu vou falar, meu Deus? De alguma forma, esses pensamentos, palavras, emoções, o que a gente vivencia, essa vivência, ela se propaga, ela vai para algum lugar. E para onde vai isso tudo? Para a atmosfera da Terra, gente. Vai além, mas costuma se acumular, se aglomerar na atmosfera da Terra. Então, toda palavra que a gente, o som que a gente emite, com emoção, com sentimento, ele se propaga vibrando, né, naquela frequência. Se for uma palavra de maldição, né, de raiva, ela vai ser propagada com aquela vibração de raiva, com aquela intensidade negativa, e ela vai se acumulando na atmosfera da Terra. Nossos pensamentos, a mesma coisa. Nossos sentimentos, né, o que a gente está sentindo, o que a gente fica sentindo ao longo dos nossos dias, aquilo se propaga. Isso denominamos vibração, né, frequência. Então, vocês imaginam quase 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui, né, no planeta Terra, emitindo esse tipo de vibração, porque praticamente todos, né, todo mundo, enfim, ainda se encontra numa frequência, vibrando em frequências mais baixas, vibrando na frequência da ignorância, vibrando na tristeza, vibrando na raiva, vibrando na lamúria, vibrando na reclamação, enfim, vibrando vibrações, tô só na redundância hoje, vibrando em frequências baixas. Então vocês imaginam, se foi dito a nós que um ou mais reunido em nome dele seria atendido, por quê? Porque existe uma força, uma egrégora. Quando a gente junta, cada um tem a sua força, e quando nós juntamos as nossas forças, a força se potencializa, é matemática, né? E aí a força, ela
se expande com mais intensidade. A mesma coisa acontece com a forma negativa. Então, são muitas pessoas vibrando na ansiedade, no pânico, né, no medo, na lamentação, na dor, na doença, no hábito, tudo isso, nos hábitos de reclamação, de reclamações, tudo isso cria uma vibração potencializada. Então, não importa se você não precisa ir lá, vamos nos reunir hoje para a gente poder sofrer? Vamos nos reunir hoje para a gente poder trocar reclamação? Embora algumas pessoas façam isso de uma forma inconsciente, quando se encontra uma falando, uma disputando com a outra, qual é a que tem um problema maior, né? Ou a dor maior, mesmo que isso aconteça de uma forma inconsciente. E enquanto essas pessoas estão nessa troca, isso também acontece com as coisas negativas, né? Mesmo as pessoas estão cada um na sua casa, cada um no seu canto, elas estão emitindo aquela vibração, e aquela vibração ela vai criar uma camada na atmosfera. E aí, o que acontece? Chega uma hora, gente, que a Mãe Terra, o planeta, ele não suporta aquela densidade, né? Ele não aguenta aquela densidade. Então, o que acontece? A própria natureza, ela trata de colocar as coisas em ordem. E isso não é só com as doenças, mas é também com os fenômenos da natureza, como tsunamis, tufões, né, vulcões, esses tipos de fenômenos. Isso tudo não é a natureza revoltada com a gente. Entende? É a natureza arrumando o que nós inconscientemente, por ignorância, né? Porque ignorância é falta de conhecimento, de entendimento de como funciona as coisas, de que o pensamento, sentimento e palavra tem força, vibra e vai para algum lugar e cria essa camada na atmosfera. As pessoas, a própria natureza, ela vai e coloca aquilo tudo no lugar. Então, quando acontece que ela faz esse movimento de colocar tudo no seu devido lugar, a gente acredita que a natureza está se revoltando, né? Que ela está nos devolvendo aquilo. E não é bem assim. Ela está simplesmente colocando tudo no seu devido lugar. Então, indo para essa parte do coronavírus, existe, né, a informação de que esse vírus ele foi implantado, tipo uma guerra biológica, que eu acredito que sim, que isso seja uma realidade, né? Que eu ainda não entrei muito com vocês sobre o assunto não me aprofundei muito com vocês sobre o assunto de extraterrestres, né? Enfim, de linhagens, o que eu falei para você. Porém, nosso planeta Terra, ele é dominado, ele é controlado por inteligências superiores à nossa. Entende? Aqui das pessoas que estão no planeta Terra, que são irmãos nossos mais evoluídos, em muitos casos evoluídos de inteligência, não em sabedoria, não em consciência, entendeu? Consciência da fonte. Então, tudo é como se nós fôssemos um bonequinho na mão deles. Eles querem controlar, ter poder, entendeu? Enfim, mas eu não quero entrar muito nesse detalhe, que isso mexe com crença, então isso é uma coisa que tem que ser abordado de uma forma devagar. Então, existe essa possibilidade de ser uma guerra biológica? Existe, eu acredito que seja assim. Porém, todo mal está a serviço do bem. Vou repetir. Todo mal está a serviço do bem. Eu vou dar um exemplo para vocês e vocês vão, toda vez que vocês entrarem em contato com algo que a mente julgue, né, que a mente venha julgar como mal, como ruim, você vai colocar esse ensinamento, esse entendimento, essa percepção na frente. E aí nunca mais você vai acreditar que algo está errado, né? Que existe algo errado, um engano, enfim, um acidente, um acaso.
Então, assim, todo o mal está a serviço do bem. Nós sujamos, vamos dizer assim, vou botar de uma maneira muito simples, sujamos o nosso planeta, né? Com a nossa ignorância, né? Nossa falta de compaixão, falta de amor, falta de compreensão, falta de perdão por nós mesmos, né? E consequentemente pelo próximo. Isso tudo vai criando um lodo na atmosfera da Terra. E a Terra, ela precisa se organizar, ela precisa limpar. Então, é como se o bem, né, os nossos irmãos da luz, vamos dizer assim, eles utilizassem, permitisse que o mal atuasse e eles transformassem, manipulassem aquele mal a serviço do planeta, ao nosso serviço, a serviço da luz. Então, o que esse coronavírus ele está trazendo para a gente? Ele está trazendo para a gente ele está vindo para limpar, não para atacar. A intenção dele ter sido colocado aqui no nosso planeta, dele ter desenvolvido, enfim, dele ter surgido no nosso planeta, a intenção pode ter sido ruim, e eu acredito que tenha sido. Mas o bem, ele transmuta aquela má intenção em boa ação. Entende? Então, essa doença, ela está servindo para limpar o planeta Terra, que nós sujamos. Lembra, nós não somos vítimas. A gente usa uma terminologia, né? Um termo. Eu e meus portugueses. A gente usa o termo de, ele é vítima, ele é o vilão. É uma forma de falar, mas no fundo, nós não somos vítimas das circunstâncias. Se nós estamos experimentando qualquer coisa que nós achamos, julgamos ruim, foi nós mesmos que criamos. Foi nós mesmos, né? Foi. Nós mesmos criamos isso. Entende? Então, esse vírus, ele vem, né, trazendo esse pânico para quem ainda não está desperto, trazendo esse pânico para quem ainda está sob domínio das sombras, né? Porque a intenção das sombras foi ruim, mas o bem foi lá, transmutou essa intenção em boa ação. Então, só vai ser afetado por esse vírus as pessoas que tiverem que ser afetadas. Isso não significa que você vai lá e vai ficar se expondo ao risco. Você vai fazer a sua parte. Porque muitas também podem ser que acesse, né, entre em contato com esse vírus por rebeldia, por não querer cumprir uma regra imposta pelos governos, pelas autoridades, vamos dizer assim. Entende? Então você vai fazer a sua parte, mas você não pode alimentar o vírus com o pânico, com o medo. Cada momento que você tem medo, que você tem pânico, que você fica desesperada, que você fica na neura, você está potencializando esse vírus para que ele circule mais rápido, porque você está colocando energia. Deixe que o vírus atue da forma que ele tem que atuar. O que isso quer dizer? Deixa ele fazer o papel dele. Renata, como assim? Deixa ele atuar. Eu vou mostrar para você o lado bom, né? O outro lado dessa história. Eu não vejo TV. Tem tempo que eu não assisto TV, porque a TV, como eu falo para vocês, né? A TV ela é controlada pelas forças das trevas para poder impregnar, gravar na gente tudo que é emoção negativa, crença negativa, enfim. Mas eu dou sempre aquela, né, com a internet, graças a Deus temos a internet, trazida pelos nossos irmãos galácticos, para que a gente possa acessar a verdade também, que aí a gente vai acessar aquilo de acordo com o nosso nível de consciência e com a nossa intenção.
E então eu estou sempre entrando em contato, eu procuro entrar em contato com informações positivas, com informações do tá, mas o que está além disso? Além, sabe? Aquela coisa mais além. Além do medo, além da doença, além da epidemia, o que está por trás daquilo tudo, daquele efeito, qual é a causa daquele efeito. E aí eu vi que a natureza ela está se regenerando. Porque como as pessoas elas estão recolhidas e ao se recolherem, elas estão tendo uma oportunidade, muitas vão aproveitar, muitas não, de fazer uma introspecção, de entrar dentro de si mesmo, de olhar para si mesmo, porque ela saiu, ela foi retirada do mundo externo, confinada no seu espaço ali, no seu lar, né? E ali dentro daquele espaço confinado, ela está sendo praticamente obrigada a se reinventar. E ao se reinventar, muita gente está meditando, praticando exercício, olhando de uma forma diferente para os seus que moram ali, né? Interagindo mais, acessando mais a internet, né? Tendo a oportunidade de ler os livros que tem vontade, enfim, ela está tendo a oportunidade de entrar em contato com ela, consigo mesma. Enquanto isso, a natureza lá fora está se organizando. Tem aquele rio na Itália, não sei se é Rio Nilo, gente, eu não sei o nome daquele rio, um rio muito bonito, que é muito famoso, é um ponto turístico na Itália, que ele, por causa da movimentação, né, gente, onde tem muita aglomeração de pessoas, existe poluição de todas as formas, poluição ambiental, de pensamentos, né, cria aquela atmosfera de pensamentos, de palavras, enfim, de hábitos, né, de comportamento que a pessoa tem, às vezes a pessoa suja, é uma pessoa porca, vamos dizer assim, né, então suja o ambiente, de tudo quanto é jeito. Fisicamente enfim, forma pensamento, palavras. E aí a natureza, esse rio, ele tá lindo, ele tá límpido. Então tem peixes, tem, enfim, os animais estão começando a aparecer mais, sabe? E aí quando você olha isso e você começa a olhar essa pandemia de uma forma diferente, você começa a olhar ela com amorosidade. Estranho, você pode achar estranho, mas se você olhar e ver que até a sombra está a serviço da luz, você tira o foco daquilo que a mente julga negativo e você foca no positivo, que é o real. Tudo é para melhor. Não existe nada para melhor, para pior. Mesmo que doa, tá doendo, mas é pro teu melhor. Ah, mas muita gente vai morrer pro melhor delas. Porque o que é a morte pra gente que lida com a espiritualidade com naturalidade, que tem consciência e não crenças a respeito da espiritualidade? A gente sabe que tudo é para melhor. A gente sabe que, por mais que a gente não tenha consciência aqui, o nosso inconsciente, que é a outra parte que a nossa mente aqui não acessa, ela sabe. Ela está de acordo com tudo isso. Ela sabe ela está consciente da dinâmica de tudo isso. Então, às vezes, a pessoa vai para a internet, aí é muita gente com muito medo, é muita gente com pânico, ansiedade, depressão. Então, isso tudo estourou. Por quê? Porque essas pessoas elas só estão conseguindo enxergar, e isso não é porque elas querem. Entende? É porque é a configuração que tem na mente delas. Elas só conseguem olhar e ver o problema. E ao olhar e enxergar o problema, ela alimenta aquele problema com energia, dificultando que aquilo passe o mais rápido possível. Deixa! Então, o que eu faço, Renata? O que eu faço a respeito disso? Observe, sem julgar, sem dar polaridade. Isso é negativo, isso é ruim. Observe.
Simplesmente seja um observador, tomando todas as precauções que você pode tomar, respeitando esse acontecimento. Entende? Respeitando, porque se está acontecendo, é porque foi permitido acontecer. E está a nosso serviço, está a serviço da fonte, está a serviço do planeta. Não está contra. Contra é como a mídia coloca. É agradável? Não. É uma força destruidora? Sim. Mas qual ambiente não precisa vir abaixo para poder ser reconstruído um novo ambiente? Pega uma casa velha, olha para ela, analisa e fala: faz mais sentido restaurar ou colocar tudo abaixo e reconstruir com novos alicerces, novos, né? Claro que vale a pena. Então, se tudo parece estar desabando, é porque é para vir o melhor. Só que se você ficar presa no condicionamento da mente, na visão da mente, que a mente é programada para o negativo, a não ser que você desprograme e reprograme para o positivo. A mente, ela tem o trabalho de olhar para o que é, olhar e ver o ruim, entendeu? Olhar e, enfim, colocar a polaridade negativa. Mas você pode, se você quiser, querer olhar além daquilo que você está vendo. Ser um observador. Então eu digo para vocês que eu estou muito tranquila. Estou dentro de casa, eu inconscientemente, instintivamente, já estou de quarentena desde o carnaval. No carnaval eu não coloquei o pé lá na rua. Fiquei o tempo todo dentro de casa, fazendo minhas coisas. Essa transformação ela não está acontecendo só no planeta lá fora, ela está acontecendo dentro de quem está desperto, de quem não está resistindo. E essa transformação dentro, ela também está transformando todo o ambiente ao nosso redor. Eu estou num processo de... Como que eu vou dizer para vocês? De transformação radical na minha vida. De sair da zona de conforto e arriscar o novo. E eu digo isso para vocês com muita segurança. Eu não sei o que tem lá na frente me esperando, eu não sei. Eu juro para vocês que eu não tenho essa visão ainda, a visão. Mas eu tô seguindo o meu coração, eu tô seguindo o que eu quero viver a partir de agora. E aí, com esse mundo lá fora renovado, limpo em todos os sentidos, eu tenho muita chance de dar certo. Entende? Isso não significa que a gente não vai passar por dificuldade, que a gente não vai passar por problemas, né? Mas, por desafios, mas eu tô me preparando cada vez mais porque eu não tenho mais essa visão de que é ruim, de que é problema. A minha visão é de que é um desafio. E eu, como co-criadora que sou, né, da fonte, eu tenho todas as ferramentas e os mecanismos para experimentar isso da melhor forma. Porque eu sou positiva, eu foco na solução, eu foco em experimentar o bom. Eu quero viver, gente, é viver. Quando eu falo isso, é viver, eu quero viver. Sair da zona de conforto, sabe? Não ficar ali no linear. É ir além, é experimentar a emoção. Uma vida sem emoção não merece ser vivida. E quando eu falo isso, não tem nada a ver com inconsequência. Tem a ver com sentir, experimentar, arriscar. Então, assim, eu tô me preparando muito para isso, psicologicamente, intelectualmente, em todos os sentidos.
da minha vida, eu estou me preparando para isso. E eu vou experimentar. Eu não vou partir dessa terra sem viver, sem experimentar o risco ou riscos. Porque eu estou começando a entender que desafio é prazeroso, entende? E quando você está desperto, você não tem dúvida de que você atravessa. Que você vai ter desafios, mas você não tem dúvida de que você vai conseguir atravessá-los, entende? Então, eu convido vocês a olharem para o coronavírus de uma forma mais profunda. Olhar para ele e falar assim: o que você quer me mostrar? Qual é o recado que você tem para o planeta, que você tem para nós, seres, né, indivíduos? Eu quero ver. E aí, quando você realmente desejar enxergar o que está por trás de tudo isso, a percepção vem. E aí você vê que é uma grande bênção. É uma grande bênção. Que ele não é ele só é essa negatividade para aqueles que estão lutando contra o que ele quer mostrar. Vai para dentro. Esse é o recado do coronavírus. Vai para dentro de você. Se descobre. Eu estou vindo a serviço da luz. Limpando, é tudo sincronicidade, tá, gente? Limpando o planeta das nossas formas de pensamento, limpando o planeta de tudo que a gente fala, as asneiras que a gente fala. E aí a gente fala assim: eu quero me reinventar. Eu quero pensar melhor, ter uma qualidade de pensamento, eu quero ter uma qualidade de vocabulário, eu quero sentir melhor, eu quero ter qualidade nas emoções que eu experimento, eu não quero mais experimentar angústia, tristeza, apatia na vida, eu não quero mais viver na zona de conforto, eu quero prazer. E o prazer, ele é diário. Ele não é momentos de prazer, sabe? Que você, válvulas de escape, eu quero prazer. Aí você vai lá, faz um sexo, chega ao orgasmo, ai, prazer. Aí volta pro dissabor, para aquele dia a dia de sofrimento. Aí você vai, vou tomar uma cerveja, vou tomar um chopp para poder relaxar. E aí você vai, vive aquele momento ali agradável, né? De prazer, e aí depois volta para a tua realidade. Eu quero uma realidade de prazer ao acordar e ao dormir. Eu vou repetir para vocês. Eu quero uma realidade de prazer ao acordar e ao dormir. E o que isso significa? Que você quer tomar cerveja o dia inteiro, você quer sexo o dia inteiro? Não, gente. Isso significa que você, quando entra dentro de você, você descobre que você pode proporcionar prazeres todos os dias, se você não se acomodar e você não se acostumar com o mesmo, com a mesma coisa. E isso só é possível você abrindo a mente, expandindo a consciência, limpando as crenças e as memórias negativas. E entrando em contato com isso, você sabe que está seguro em arriscar, porque você é autorresponsável. E você percebe o quão inteligente, o quão bem intencionada você é. Então não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então você tem força, você adquire mecanismos internos para você poder agir e arriscar e experimentar. E com a certeza de que não tem como dar errado, porque não estava bom. Daquele jeito que a gente estava levando, não estava bom. Você estava feliz?
Ah, estava confortável, mas conforto, ele tem que vir junto com prazer, com emoção, com qualidade de emoção. Então, o meu recado de hoje é: olhe para esse evento mundial, né, planetário, como uma oportunidade de se reinventar, de se permitir viver o novo. E aí você já começa a sentir esse novo dentro de você. E aí você vai. Isso é um combustível para você ir experimentando e arriscando e, enfim, e dando os próximos passos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e deixe o seu comentário, porque eu gosto muito quando vocês comentam, tá bom? Beijo para vocês, fiquem na paz, sem medo, sem pânico. Olhem para dentro, meditem. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.